Filhos da Democracia está de volta ao Centro de Cultura Luz Freire, nas ladeiras de Olinda, para debater os ataques do governo Jair Bolsonaro aos conselhos de direitos e de políticas públicas. Os nossos convidados são Valéria Nepomuceno, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, e Fernando Silva, professor da Escola de Conselhos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fernando, a primeira pergunta que eu te faria diz respeito concretamente ao ataque representado pela suspensão dos conselheiros vinculados à sociedade civil no CONAD, que remete também a um ato anterior, um decreto anterior da Presidência da República, que extingue uma boa parte dos conselhos da esfera federal. Qual é o risco à democracia brasileira representado por essas ações? Eu acho que é importante a gente destacar que são vários aspectos que estão relacionados, né? De fato, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, não só os decretos específicos em relação ao Conselho Nacional de Drogas, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é um ataque ao sistema democrático brasileiro. E aí a gente precisa recuperar isso, né? Em primeiro lugar, eu queria destacar que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, já estabelecia a participação do cidadão na vida política das nações. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que o sistema político internacional, em 1948, já colocava essa possibilidade. E se a gente trouxer para o Brasil, a Constituição brasileira, no artigo 1º, não é no último artigo não, o parágrafo único diz que o poder emana do povo, que vai exercer através dos seus, de forma direta ou através dos seus representantes que devem ser legitimamente eleitos. Então, o sistema de conselhos derivado da Constituição brasileira, ele coloca a possibilidade da participação da população na composição dos conselhos, seja no nível federal, seja no nível estadual ou no nível municipal, com representantes da sociedade civil, em alguns conselhos dos trabalhadores, dos usuários, como na assistência, e representante do executivo. Então, o decreto, na minha opinião, na minha compreensão, do ponto de vista político, ele é um ataque à democracia brasileira e ele é inconstitucional. O Supremo, aliás, o Supremo Tribunal Federal, precisa retomar esse debate e consolidar um entendimento de que isso fere o artigo 1º da Constituição, fere, por exemplo, o artigo 204 da Constituição Federal, que se aplica à assistência social e se aplica também aos conselhos da criança e adolescente. Então, o decreto do presidente Jair Bolsonaro precisa ter uma posição definitiva, já que a posição do Supremo foi parcial, de torná-lo inconstitucional, inclusive porque a gente precisa consolidar a nossa democracia, aperfeiçoar nossa democracia, porque ela ficou em xeque com esse ataque do presidente Jair Bolsonaro através do decreto de abril e os decretos subsequentes em relação ao Conselho Nacional de Cinema, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e o Conselho Nacional de Drogas. Esse, inclusive, todas as organizações da sociedade civil não podem mais participar do Conselho Nacional de Drogas. E virou um conselho eminentemente governamental, composto por ministérios, são 8 ministérios do governo federal, algumas secretarias e representantes dos estados. Então é importante que a gente entenda que isso é um ataque à democracia e mais do que isso, né, esse conselho ele vai se reunir agora a cada 6 meses para discutir um tema da importância que é ter políticas públicas consistentes no Brasil para que a gente possa atender de forma adequada aquela população que se envolve com o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Valéria, quando, no mesmo momento em que o presidente suspendia os representantes da sociedade civil no CONAD, ele afirmava que a justificativa para tal decisão se referia à necessidade de uma boa administração, de uma administração mais ágil. Isso não é o sintoma claro da perda de democracia, de caráter democrático nas decisões, nas deliberações, nas discussões do atual governo? Sim, Marco. Tem alguns aspectos que eu queria colocar antes de te responder diretamente. Primeiro que a gente está num contexto de ataque também aos direitos sociais, as conquistas nesse campo dos direitos sociais. Então, a restrição da participação social não é um ato isolado, é um ato que se articula
com essa perda dos direitos sociais que a gente tem sofrido nos últimos 6 meses do governo Bolsonaro, mais intensamente, né? Porque a gente já tinha um pouco isso nos últimos 4 anos. Então, nesse contexto, você diminuir, refrear a participação social, ela tem todo o sentido, né? Primeiro que eu queria colocar também que essa ideia de que nós tínhamos um ambiente democrático fortalecido e que nós tínhamos os conselhos funcionando plenamente, também precisa em outro momento a gente conversar um pouco mais sobre isso. Porque eu acompanho há quase 20 anos esse instrumento de participação social, que são os conselhos, e sei das dificuldades de funcionamento que os governos, né, colocavam para os... Claro, não como hoje, mas tínhamos sim dificuldades de participação. Isso também nunca foi tão tranquilo, por isso que essa participação social ela é realmente uma conquista que a gente está hoje em grande ameaça e que deve ser preocupação dos movimentos sociais, das organizações do campo da sociedade civil mais intensamente. É um ataque à democracia frontal, porque é uma lógica que tem tudo a ver com o modelo do governo, um modelo de governo autoritário, centralizado, de política centralizada, né? Que é de não ter participação social nas discussões do poder político e das políticas públicas. O governo quer, como antes nós tínhamos no período dos governos da ditadura civil-militar, decidir sozinho quais são as políticas públicas que devem ser implementadas e as que não devem. Essa é a lógica. Uma estrutura burocrática, tecnicista, Isso, autoritária. Exatamente. De governar. Né? Exato. E para isso ele constrói um discurso. É isso que nós precisamos ter muita atenção. Ao discurso que está sendo construído sobre os conselhos. Então, todo o discurso que fala que os conselhos custam caro, custam muito do orçamento público, essa é a primeira coisa que vem se levantando, que não decidem. Então, o próprio presidente disse, são muitas pessoas e no final não decidem nada. Um discurso baseado também na ideologia. Então, há afirmações do governo, do próprio presidente, do ministro Onyx, dizendo o quê? Que ali tinha um reduto de petistas, esquerdistas, pessoas colocadas pelo governo anterior petista. Ou seja, se insere dentro do processo de despetização isso é dito do aparato claramente. Administrativo do Estado. Se você ouvir e ler as últimas notícias, elas têm isso bem demarcados. Então, isso é importante, a gente tem que desconstruir esse discurso com relação ao que são os conselhos. Né? Então, é uma conquista da Constituição de 1988, muito importante para o campo da sociedade civil, porque é a oportunidade da sociedade civil influenciar nas políticas públicas, porque na maioria das vezes é o campo da sociedade civil que conhece a realidade de temas como a política sobre drogas, meio ambiente, criança e adolescente, as questões das mulheres, das pessoas idosas. É a sociedade civil que ao longo de décadas vem estudando, produzindo e propondo políticas públicas para essas áreas, e o governo tenta, de um dia para o outro, desconstruir todo esse acúmulo de conhecimento com palavras e expressões que não desqualificam aquele espaço de formulação de política pública e de controle, né? Fernando, de acordo com o que Valéria acaba de explicitar na sua fala, o ataque é direcionado à democracia, às instituições políticas, seja da representação como da participação, no caso dos conselhos, mas também à estrutura de direitos sociais do Brasil. A sensação que eu tenho, não é apenas uma sensação, já é uma constatação de fato, é que todo o nosso arcabouço legal vem sendo rasgado, né, afrontado, né? A CLT, através da reforma trabalhista, agora com a reforma da Previdência, a Constituição de 1988, todo o princípio da solidariedade que embasava a nossa Previdência Pública, né? E agora, com essa afronta
a estrutura participativa dos conselhos, a participação da sociedade civil na estrutura dos conselhos, a todos esses documentos que remetem, como você fez na sua fala, à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. É de fato isso? Quer dizer, essa sucessiva rasgadura dos nossos arcabouços legais demonstram claramente de que houve uma inflexão no nosso regime. Nós estamos já sendo ultrapassados no caminho de um regime autoritário? Com certeza, né? Se a gente lembrar, a nossa democracia nunca teve um período tão longo de eleições regulares e contínuas. E se a gente lembrar, nós tivemos 2 momentos emblemáticos no Brasil. O movimento da campanha das diretas, que a população vai para a rua. A gente perde no Congresso Nacional em 84, mas em 89 a gente finalmente volta a ter a possibilidade de eleger presidente da República. O processo da Constituição também foi um processo muito participativo. Nós tivemos emendas, a exemplo da habitação, da criança e adolescente, que houve ampla mobilização e participação na coleta de assinatura da sociedade. O que a gente tem agora é um processo que é anterior a isso. A gente está, por isso que eu comecei com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente está retrocedendo 30, 40 anos no Brasil, negando aquilo que a Constituição garante no artigo 1º, que é a participação da população, de forma direta ou de forma indireta. Os conselhos são espaço de participação das organizações representativas da sociedade civil, como a Valéria colocou. Você tem isso na criança, tem na saúde, tem na educação, Conselho de Mulheres, política de drogas, enfim, são vários conselhos. E o presidente parece que, de fato, resolveu esquecer o que ele fez quando ele tomou posse. O artigo 78 da Constituição, ele faz um juramento e, nesse juramento, ele jura defender e manter a Constituição. O que ele está fazendo é rasgar a Constituição brasileira. Né? Nesse ponto de vista da participação, como bem Valéria colocou na sua fala inicial, em relação ao conjunto de direitos sociais. Ele disse várias vezes, repetiu, que se pode ter trabalho infantil no Brasil. Ou seja, ele desconhece ou nega, que eu acho que é pior. Mais um documento legal mais um que ele ataque. rasga, o Estatuto da Criança e do Não, Adolescente. é a Constituição, porque isso é uma definição constitucional. A semana passada ele disse que a gente precisa transformar as pessoas, o trabalhador, na informalidade. Ou seja, ele propôs simplesmente negar, rasgar o artigo 7 da Constituição. Então, é preciso que haja uma reação da população, das organizações da sociedade, dos partidos que têm uma compreensão diferente de mundo e de sociedade, para que a gente, primeiro, defenda o que está na Constituição. Não admita, sob hipótese alguma, a mudança na Constituição que retire direitos, mais do que ele já retirou. A reforma da Previdência, se não houvesse uma mobilização minimamente dos partidos de esquerda, o projeto que passou do primeiro turno era pior do que foi aprovado. Então, o governo Bolsonaro, nesses 6 meses, que é um governo extremamente ideológico, apesar dele negar a ideologia, é um governo que é claramente ideológico e não tem problema nenhum de ser ideológico. Mas a gente precisa ter uma disputa ideológica de um projeto de sociedade onde o capital, onde os não sejam subordinados ao capital econômico. A gente precisa valorizar esses direitos e o direito à participação é um direito tão importante quanto a educação, a saúde, o direito à convivência com o semiárido, ou seja, é fundamental que haja uma reação da sociedade. O Leomar do Boff, a semana passada, ele gravou um vídeo onde ele defende isso. A gente precisa ir para a rua de forma pacífica para fazer os enfrentamentos que são necessários para fazer com que esse governo entenda que as conquistas democráticas que nós conseguimos no Brasil, com muito esforço, com participação das organizações da sociedade, sobretudo da Igreja Católica, do grupo ligado à Teologia da Libertação, que consegue aprovar uma Constituição, mas numa perspectiva de garantia de direitos, é que essa Constituição não venha a ser jogada em tão pouco tempo fora pelo presidente da República, com um conjunto de ministros que são muito claramente favoráveis ao capital e ao capital especulativo. Valéria, a grande inovação da Constituição de 1988 em relação à Seguridade Social foram os princípios da participação, da universalização e da descentralização. Como é que você avalia hoje, nesse exato momento, a situação desse tripé inovador da Constituição de 1988 no que diz respeito à Seguridade Social?
Ele está fortemente ameaçado, né, Marco? Primeiro porque é aquilo que eu comecei a falar antes. Há uma tendência muito forte da gente ter a volta da centralização das políticas públicas, né? O que já derruba um pouco esse princípio da descentralização. E a descentralização com municipalização, que é bem importante isso. A questão da participação social, que é um dos princípios importantíssimos da Constituição e da ideia da Seguridade Social. A gente tem hoje os últimos atos do governo nessa área de restrição do número e redução pela metade ou menos da metade de alguns conselhos de participação, cortando a participação da sociedade, da representação da sociedade civil nos conselhos, já mostra essa tendência. Então, são conselhos em que não há participação social, a participação popular, e são conselhos quase que interministeriais. Então, são conselhos formados pelo governo. Aquela ideia da Constituição e do artigo 204 da Constituição Federal era de que a sociedade, né, pudesse influenciar nessa política pública, né, a definir. Alguns conselhos são, por exemplo, o Conselho Nacional da Criança, ele é tão importante que ele não só discute a política, ele formula, delibera e faz o controle da execução da política. Então, isso para alguns gestores, né, não só no governo Bolsonaro, viu? Outros governos também tiveram muitas reações a esse modelo de participação social que, de fato, dá poder à sociedade civil. Então, está sob ameaça, né, quando você tem um conselho. Para mim, isso já não é um conselho, porque um conselho formado pelo governo, praticamente com a maioria... É mais um ente governamental, na verdade. Exatamente. E tem outra questão, outro princípio, que para mim é um princípio importante, que é o da paridade. Que é o poder eu estar discutindo com você em pé de igualdade. O meu voto é tão importante quanto o seu. No momento que eu tenho o da cultura, agora a discussão da cultura, se eu não me engano, ficou 7 de governo e 5 de representação das indústrias, de cinematográficas e sociedade civil. 5 e 7. Então, nessa hora, não tem mais paridade. Então, não tem mais, é o que o governo deseja, é o interesse e a pauta do governo que vai prevalecer. Então, nós temos conselhos de faz de conta. Eu não acabo sobre um falso discurso de que é custoso, não delibera e não serve para nada. Eu não acabo, mantenho alguns, porque eu não sou antidemocrático, está aí, ainda existem, mas, na verdade, a ideia, a concepção da participação social, ela acabou. Então, mantém-se a estrutura dos conselhos, mas esvazia-se do seu conteúdo democrático participativo. Completamente. Né? Fernando, você foi conselheiro e presidente do CONANDA, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atual situação do CONANDA, se já houve alguma reunião dos conselheiros esse ano e, se possível, uma comparação entre a tua experiência anterior e aquilo que se vive hoje no interior do CONANDA especificamente. Acho que é uma questão muito importante que você coloca. Eu tive a felicidade e a oportunidade de ser conselheiro durante 4 mandatos, né? Cada mandato era de 2 anos. Eu participei de 4 anos no governo Fernando Henrique e participei de 4 anos no governo Lula. Isso que Valéria estava colocando, de ser conselho paritário, ou seja, eu tenho igual número de representantes do governo da sociedade civil, fazia com que o debate democrático e a qualidade desse debate fosse muito mais importante para que nós pudéssemos construir políticas públicas. Foi assim que nós construímos o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, tanto através de uma resolução, que é de 2006, quanto a lei do SINASE, que é de 2012. Foi assim que nós conseguimos, junto com o Conselho Nacional de Assistência Social, elaborar um plano nacional de convivência familiar e comunitária para criança e adolescente. É fruto desse debate, é fruto dessa disputa entre representantes da sociedade civil e representantes dos governos que são eleitos que nós conseguimos formular esses documentos, que são documentos de referência na política para criança e adolescente. O que a gente tem observado nesses primeiros meses é um ataque generalizado aos conselhos,
não é só o Conselho da Criança e Adolescente, é o CONANDA. O CONANDA não conseguiu fazer essa última reunião porque o governo federal, já como tinha sinalizado no decreto, ele não pagou as passagens e nem as diárias dos conselheiros e conselheiras que representam a sociedade civil de diferentes regiões do país. Então, o Conselho não teve a sua reunião e, por conta disso, ele corre o risco de não ter a continuidade daquilo que ele precisa fazer, conforme Valéria já destacou, que é formular a política, deliberar a política e controlar a política. E essa política, inclusive, olhando para o orçamento público, seja do governo federal, seja dos governos estaduais, seja dos governos municipais. Na época que você participou como conselheiro do governo Fernando Henrique, qual era a frequência das reuniões? Total. Nós tivemos todas as reuniões do período que eu participei, né? Eu não participei dos 8 mandatos no CONANDA do governo Fernando Henrique, passei dos últimos 4, nós tínhamos as reuniões normalmente de fevereiro até dezembro e fizemos todas as conferências, que as conferências são realizadas nesse período. No governo Lula também nós tivemos... Houve uma continuidade Houve continuidade. Tivemos dificuldade? Tivemos. Por exemplo, no primeiro ano do mandato do governo Lula, a execução do orçamento do CONANDA foi 0. Né? Isso aconteceu pela primeira vez. E a história das conferências, só para lembrar, a Conferência Nacional de Assistência está ocorrendo agora por iniciativa de governos estaduais, de prefeitura e, sobretudo, com a força da sociedade civil, porque o governo federal resolveu revogar uma decisão que tinha sido do Conselho Nacional de Assistência Social, convocando a Conferência Nacional para esse ano. Então, é um governo que deixa claramente indicado, cristalizado nas atitudes jurídicas e no comportamento político e no discurso político, que ele é totalmente desfavorável à participação da população, seja através dos conselhos, seja através da conferência. Né? O ataque ao Conselho Nacional de Cinema, como o Valério colocou, é tão grave quanto o ataque ao CONADE, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o primeiro conselho que foi atacado foi o Conselho de Segurança Alimentar. Então, é necessário que a gente entenda isso do ponto de vista político de um governo que claramente dá sequência a um projeto político que já estava desde o governo Temer, de ataque aos direitos humanos, e entre esses direitos humanos o ataque à participação política, seja nas conferências, seja nos conselhos. Fernando, Valéria, eu proporia agora a vocês que a gente refletisse conjuntamente sobre as vias de enfrentamento a essa situação. No último programa, conversando com Alexandre Pires, que é o coordenador da articulação do Semiárido Brasileiro, ASA, ele falava que, à medida em que houve uma interdição do diálogo com o governo federal, se jogou força no diálogo com o Legislativo, que acabou gerando a frente parlamentar em defesa do semiárido. O que seria possível, você, Fernando, fez agora referência à iniciativa dos governos estaduais, de alguns governos estaduais. Vocês acham que essa seria uma saída possível, o fortalecimento da vinculação de setores da sociedade civil com determinados governos estaduais, particularmente da região Nordeste, que cada vez mais se afirma como um polo de oposição ao governo federal? Valéria, para além disso, quais seriam as outras iniciativas possíveis em defesa da participação da sociedade civil e da manutenção do trabalho que vinha sendo feito nos conselhos? Marco, eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos tempos, né? Primeiro, eu acho que é importante, sim, a aproximação com o legislativo, mesmo com o executivo, com os governos. Eu acho que é importante, mas eu não sei se acho que esse é um dos caminhos, mas o que eu acho, hoje eu acredito assim, que é muito importante é a reorganização da sociedade civil, né? A gente precisa, num esforço conjunto da universidade, das organizações não governamentais, de quem tem estrutura, de quem hoje tem pesquisa, de quem hoje está refletindo sobre essa conjuntura, influenciar, fomentar a formação política das organizações populares. Né? A universidade, que também se encontra sob ataque do governo federal, tem capacidade para representar esse polo? Olhe, Marcos, a área de atuação minha, lá o departamento e o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas,
tem um conjunto e um acúmulo, né, de docentes realizando pesquisas, estudos, projetos de extensão que são de uma qualidade assim muito boa e que isso precisa cada vez mais chegar nas comunidades de uma forma mais concreta. E aí a extensão, para mim, ela é estratégica, né? De uma forma assim, mais imediata. Nós precisamos urgentemente disponibilizar esse conhecimento e chegar perto das comunidades, das pessoas, para fazer essa formação. E nós temos assim, esse que é o problema da universidade para um governo autoritário. É essa capacidade que ela tem efetivamente, porque tem docentes, tem pesquisadores, estudantes de pós-graduação, realizando estudos maravilhosos que são ameaçadores à estrutura, né? Então nós temos um potencial que, ao meu ver, nessa conjuntura, nós precisamos urgentemente reorganizar os nossos planejamentos, né? E ir a campo, e chegar junto da população, dos movimentos populares, do movimento de bairro, dos movimentos culturais, né? Nós temos muito a oferecer e muito a aprender com essas organizações. Agora, tem um aspecto que mais recentemente tem me preocupado, é a questão das redes sociais, que aí dá para você fazer um outro programa, mas eu queria demarcar. Hoje há um movimento, né, assim, há uma tendência em a gente fazer as mobilizações sociais via os instrumentos das redes sociais, né, da internet. E isso eu tenho tido dificuldades, porque eu tenho experiência de participação em movimentos sociais, movimento popular presencial, né? Você foi durante quanto tempo coordenadora do SENDEC? Eu estive há quase 2 décadas, né, no centro, mas eu também tive experiência como cidadã, né, na militância de alguns movimentos e do movimento popular, principalmente. E as reuniões, as discussões eram presenciais. É quando a gente aprende mais, é quando a gente planeja junto. Então, aquela coisa de formar realmente pessoas preparadas, com capacidade de intervir. Então, as redes sociais, elas são importantes, elas mobilizam, mas é muito diferente. Não dá para decidir, fazer planejamento, também fazer essa coisa de ter uma organização muito flutuante, muito sem amarras, né? A gente precisa de planejamento, a gente precisa de presença física, de discussão, até que com os contrários, com os que pensam, para a gente aprender. E isso precisa ser... É urgente que a gente volte a fazer isso. E nessa perspectiva, eu acho que a universidade tem muito a contribuir. Fernando, e a sociedade civil? Eu acho que nós temos 3 campos de atuação. Um primeiro, que não é só da sociedade civil, mas ela também precisa participar, que é que o Supremo, de fato, tome uma decisão definitiva, declarando que o decreto do presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional em relação aos conselhos. É fundamental que esse debate seja retomado no Supremo e que a gente tenha essa decisão, né, ainda esse ano, para que os conselhos possam ter sua vida mais fortalecida. Então, se isso não acontecer, realmente vai ser um processo de ataque frontal à Constituição e um direito importante, que é o direito à participação. Então, acho que essa é uma frente importante. A segunda, existe, desde antes do governo Bolsonaro, um conjunto de organizações populares, dos movimentos sociais, que tem discutido uma plataforma do sistema político brasileiro. Não é uma reforma do sistema eleitoral partidário, é muito mais ampla, é da democracia brasileira. Como é que a gente vai aperfeiçoar a nossa democracia direta em relação a plebiscito, referendo e projeto de iniciativas populares? Há, inclusive, uma proposta de veto popular, né, tá colocado nesse documento. O controle do judiciário e a transparência do poder judiciário, a questão da democratização dos meios de comunicação, do acesso à informação e da comunicação. Então, esse documento é um documento importante que vem sendo debatido e esse documento precisa ser tomado pelas organizações da sociedade civil, pelas universidades e pelos partidos. Então, acho que esse é um outro campo importante de atuação, o aperfeiçoamento da democracia brasileira. Senão a gente vai ficar restrito à eleição a cada 2 anos, né? O livro Como as Democracias Morrem tem uma frase emblemática. A democracia hoje começa a morrer no dia do voto. Nós não podemos nos contentar com eleições regulares a cada 2 anos. A gente precisa enfrentar esse debate da possibilidade da unificação das eleições
Eu, pessoalmente, sou favorável ao processo de reeleição. Tem gente que é contrária. Eu acho que isso é um processo importante. A gente vota e a gente tira através do voto. Não é? Eu acho que esse é um debate interessante. E o terceiro é esse que Valéria está colocando. Eu e Valéria temos mais ou menos a mesma origem. Eu trabalhei durante muito tempo na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quando o Dom Helder era o presidente aqui. E o Centro do Helder Câmara é uma homenagem ao Dom Helder. E, naquela época, a Teologia da Libertação formou muitos quadros que estão na política partidária, que estão na universidade, e é preciso que a gente retome isso que Valéria está colocando, porque senão a gente não fica só na institucionalidade. Né? O parlamento, o executivo, isso não é suficiente. Ou isso só será suficiente se a gente tiver uma cultura política de participação que vá no clube de mães, que vá na associação de moradores, que vá no sindicato, para que a gente tenha um movimento social fortalecido e concernido com um projeto político de sociedade que faça com que a democracia não seja só o voto, mas a democracia possa enfrentar as desigualdades de gênero, de raça, de cor. O local de nascimento da pessoa, o local de moradia, muitas vezes é um local de exclusão de direito à educação, à saúde, e nós vivemos numa sociedade de classe. Então, o debate político precisa considerar esses aspectos de fazer com que o Supremo declare inconstitucional esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, que a plataforma dos movimentos sociais para a reforma do sistema político brasileiro possa ganhar o debate necessário, mas que a gente tem isso que Valério colocou na sua fala, que eu acho que é fundamental. A gente precisa formar novas lideranças dos movimentos sociais, no sindicato, nas organizações da sociedade civil, para que a gente faça com que a democracia brasileira, para além da democracia eleitoral, ela seja uma democracia que garanta os direitos humanos de todas as pessoas. Obrigado, Fernando. Obrigado, Valéria. Certamente surgiram dessa nossa discussão de hoje vários outros temas que certamente serão explorados nos próximos Trilhas da Democracia. E o programa volta na próxima terça-feira, sempre às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!